lá conhecer mais um pouquinho da história do Samuelito? Crianças, vocês lembram que no último capítulo, o Samuelito orou junto com a mãe dele, né? E a mamãezinha dele, naquele dia, entrou para a família de Deus, né? Foi uma ocasião muito especial, muito emocionante, porque a melhor decisão que a gente pode tomar na vida é essa, né? É entrar nos caminhos do Senhor, entrar para a família de Deus, né? E um dia poder participar da glória, né, no céu, junto com todas as pessoas, com os nossos queridos e com o Senhor Jesus Cristo. E aí ficou aquela dúvida, né? Será que a Carmencita também aceitou a Jesus? Será que ela orou junto? Sim, crianças, a Carmencita participou da oração naquele dia, se ajoelhou com eles e também aceitou ao Senhor Jesus, pediu perdão pelos pecados e começou a fazer parte da família de Deus. Que coisa mais linda, né, gente? Muito emocionante isso. E aí, depois daquele momento tão emocionante de oração, né, os três foram para a porta, né, da cabana e ficaram contemplando a beleza do céu, né, olhando para o céu, os três, um bom tempo, observando, né, e imaginando, né, pensando, né, que um dia eles estarão lá no céu juntos, né, na glória do Senhor. E aí eles ficaram assim maravilhados, contemplando aquela beleza. Aí depois de um tempo eles foram dormir, né? E aí no outro dia, o papai de Samuelito, né, já estava bem melhor e estava voltando para casa de ambulância. Só que tinha um pequeno probleminha, né? Como vocês sabem, eles moravam numa cabana, né? Era um lugar bem simples. E para chegar até a cabana era um lugar muito estreito, né? Uma rua assim muito estreita, não passava carro ali. E o pai de Samuelito estava vindo de ambulância. Mas graças a Deus, alguns amigos, né, ajudaram e eles mesmos prepararam uma maca para o papai de Samuelito e foram até o caminho, né, se encontrar com a ambulância, colocaram ele na maca e estavam levando para casa. Enquanto isso, a mãe de Samuelito, né, limpou toda a casa, fez aquela faxina, eles estavam muito felizes, né, com a volta do pai de Samuelito. Era um momento muito especial, então ela, com toda a dedicação, que era uma mãe, uma mulher, né, muito carinhosa, muito dedicada, arrumou tudo, até o que já estava limpo ela limpou de novo, né, deixou tudo impecável para receber o esposo, né, e também com toda a gentileza, né, fez um cafezinho gostoso para servir os amigos que estavam ajudando, porque isso é muito importante, né, crianças? Assim, gentileza, como diz, gera gentileza. Então é muito importante que a gente sempre trate as pessoas com carinho, né, sempre reconhecendo quando alguém faz uma bondade para a gente. É bom que a gente possa reconhecer isso, né, e tratar bem todas as pessoas. E aí depois que colocaram, né, chegaram na casa, colocaram o pai de Samuelito lá dentro, né, o pessoal foi embora, e aí a mãe de Samuelito, né, se ajoelhou assim perto, se agachou, né, perto da maca, e eles estavam assim muito contentes, né, foi um momento assim muito especial, porque eles estavam esperando muito por esse dia. E aí ela abraçou o esposo com muito carinho, né, e ele estava muito cansado ainda, né, porque assim, ele já estava em casa, mas ele não estava 100% ainda, ele estava se recuperando, né. E aí ela perguntou, né, para ele se as costas ainda doíam, né, e ele, cansado ainda, abraçou a esposa, né, e falou que estava muito feliz de poder estar ali de volta com a família, né. E aí, enquanto eles estavam ali, nesse momento, né, o pai de Samuelito e a mãe, o Samuelito e a Carmencita estavam assim meio distantes, né, de lado só observando. E aí nesse momento o pai chamou os dois, né, para que se aproximassem. E aí eles se abraçaram, né, e foi muito emocionante aquele momento. E aí durante esse período o pai de Samuelito olhou para o vaso, né, que estava lá no cantinho e com o coração assim meio triste e um jeito assim, né, chateado. Olhou para o vaso, assim, olhou para o Samuelito, né? E o Samuelito entendeu o que ele estava querendo dizer. Ele estava muito fraco, não estava conversando muito. Mas aí o Samuelito falou assim, não tem problema, papai. O importante é que o senhor está aqui de volta, né? E o Samuelito, crianças, apesar desse desejo enorme de ir para a escola e de, né, deles estarem fazendo todo aquele esforço para guardar dinheiro,
Em nenhum momento Samuelito se opôs a gastar esse dinheiro, né, para ajudar a família dele. Porque ele era um menino muito bondoso, muito amoroso, e ele, né, a família dele estava assim, né, depois de Deus, a família dele estava em primeiro lugar. Então, em nenhum momento ele deixou de, né, quis guardar o dinheiro para não ajudar a família, para poder ir para a escola, né? Ele tinha o coração muito aberto. E o dinheiro, né, como já tinha sido contado anteriormente, foi gastando o dinheiro, porque precisava, né, dos mantimentos em casa, precisava ajudar a mãe e com o pai no hospital sem poder trabalhar, né? Mas aí o Samuelito disse para o papai que não tinha problema, que ele tinha certeza que eles dariam outro jeito, que haveria outra forma. E aí pediu para o pai dele, né, ficar calmo, que ia dar um jeito naquilo. Ele tinha certeza que haveria outra forma dele ir para a escola, né? E aí o pai dele perguntou, mas Samuelito, foi todo o dinheiro? Ele falou, papai, eu não sei se foi todo, mas fique tranquilo que eu tenho certeza que eu vou para a escola. A gente vai dar um jeito nisso. Melhor o senhor descansar, porque a viagem foi longa, né? E é bom que o senhor descanse bastante. E aí o pai de Samuelito adormeceu, né? Porque ele estava bem cansado mesmo e fraco. Dormiu. E aí depois disso, né, que o pai dormiu, a mãe do Samuelito pediu para Carmencita ir lá pro quintal brincar, né, ir lá para fora. E falou baixinho pro Samuelito, mas Samuelito, o que você tem para contar pro seu pai de voltar para a escola? Não há nada para se contar. Você sabe que não há nada. Daí o Samuelito pegou, abraçou a mãe e falou, mamãezinha, tem sim, tenho algo para contar. A senhora sabe que nós estamos orando, né, junto com a missionária, para que eu possa um dia ir para a escola, né? Estamos juntos orando por isso. E o papai precisa conhecer a palavra de Deus. Nós não oramos para que ele voltasse para casa e ele não voltou? Esse não foi o primeiro milagre? Então ele precisa saber que pode haver uma forma de eu ir para a escola, né? Então a gente tem que contar isso para ele, né? Deus fez um milagre, ele está de volta em casa e eu tenho certeza que a missionária também está orando, né? Aí a mãe de Samuelito ficou meio assim, pensativa, né? Ficou pensando, ai meu Deus, mas como é que Deus vai colocar dinheiro, né, no vaso? Como que Deus vai fazer isso, né? Encher o vaso de dinheiro de novo, né? E ficou pensativa, né? Mas mal sabia ela que Deus é o Deus do impossível, né? Ela havia entrado para a família de Deus, mas ela ainda tinha algumas dúvidas, né? A fé dela ainda estava um pouquinho pequena, né? Mas o Samuelito não. O Samuelito, todo o tempo, a fé dele, na fé dele, ele tinha certeza que Deus ia fazer um milagre, né? E ele não desistiu. E aí foram passando os dias, né? E o papai de Samuelito ainda estava se recuperando, enquanto isso Samuelito continuava, trabalhando bastante, ia todos os dias para o ponto de ônibus, né? Engraxava bastante sapatos. Nos finais de semana ele saía para vender os lagartos, né? E no final de semana que ele não conseguia vender lagarto, ele trazia para casa. E aí pelo menos era uma forma deles terem uma boa refeição, né? A mamãe dele preparava com todo amor e carinho, fazia tudo muito bem feitinho, naquele fogãozinho simples de lenha. E aí eles tinham uma boa refeição. E aí foram passando os dias, né? E o papai de Samuelito foi melhorando até que ele voltou a trabalhar. E Samuelito continuava sempre orando. Toda vez que o pai dele saía para trabalhar, ele e a mãe dele corriam lá e se ajoelhavam para orar. E isso é muito importante, crianças. Quantas vezes, né, a gente se pega assim sozinho, orando, né, no nosso quarto ou em algum lugar. E assim, Deus sempre vê isso. Ele sempre vê o nosso coração e ele atende as orações. Sempre, no momento certo, ele atende as orações. E todas as nossas orações, tudo que falamos com Deus, nada disso é em vão, crianças. Ele está o tempo todo nos observando e vendo, né, a nossa fé e o nosso coração, né? E assim eles continuavam. A mãe do Samuelito, o Samuelito se ajoelhavam, oravam, e a Carmencita junto também. A Carmencita estava sempre ali, juntos, né? Orando por esse objetivo, que era para que o milagre que eles tanto queriam, né? Era que assim, que Samuelito pudesse ir para a escola um dia, né?
e que o papai deles, né, também ouvisse a palavra, fizesse parte da família de Deus, porque eles já estavam muito felizes de fazer parte da família. Mas não era completo, né? Faltava o pai deles. Para a alegria ser completa, faltava que o pai deles também fizesse parte dessa grande família, né? Mas eles continuavam orando. E aí, assim, a mãe do Samuelito tinha fé, mas às vezes ela também desanimava um pouquinho, né? E ela ficava pensando, meu Deus, Samuelito, daqui a pouco você vai estar muito velho e a gente não consegue esse dinheiro para você voltar para a escola. Mas Samuelito permanecia firme. E ela também não desistia. Às vezes ela desanimava, mas, né, orava junto com Samuelito. E aí, eles ficavam, né, também, enquanto oravam, enquanto os dias passavam, a vida ia caminhando, eles ficavam ansiosos, né, pensando, né, cadê a missionária, né, que nunca mais voltou. Eles queriam muito ver a missionária novamente, né, ouvir ela contando sobre a Bíblia, mas enfim, por enquanto, nada da missionária. E aí o Samuelito, né, algumas vezes tentava falar de Deus para o pai dele, e o pai dele também não queria nem saber, pelo contrário, ficava bravo, né, teve uma ocasião que falou assim, olha, vocês parem com isso, porque é por causa de vocês dois que as coisas estão tão atrapalhadas, eu não quero saber disso. E Samuelito ficava triste, mas ele não desistia, continuava orando. E os dias foram passando, e aí o Samuelito conhecia a palavra de Deus, mas ele não guardava só para ele, né? Ele pensava nos amigos também. E Samuelito tinha um desejo no coração de falar da palavra de Deus para o amigo dele também, o amigo cego dele, né? Que vocês lembram que ele ficava com Samuelito lá no ponto de ônibus. E aí o Samuelito várias vezes também tentava falar, e o amigo dele também não queria muito, né, saber disso. Até que um dia, o Samuelito, tão amoroso do jeito que era, até que um dia o cego pensou assim, olha, eu vou dar uma chance para ele falar. E isso, crianças, nos mostra, assim, o quanto é importante a gente ser perseverante e amoroso com todas as coisas, né? E principalmente para falar do amor de Deus. A gente não pode querer obrigar as pessoas, a gente não pode brigar por causa de religião, né? Ou se a pessoa não está aceitando muito a palavra de Deus, ficar bravo com ela, porque aí é tudo perdido, né? Mas o Samuelito não. O Samuelito, ele era muito amoroso e ele tinha muito entendimento, assim, de Deus, né? Todas as vezes ele tentava falar com muito amor, com muito carinho, respeitando, né, sempre a opinião do ceguinho, do amigo dele, até que um dia, de tanto ele ser tão amoroso, né, tão passivo, assim, compreensivo, o cego pegou e falou assim, eu vou dar uma chance pro Samuelito, vai, ele é tão bondoso comigo, tão, né, prestativo, eu vou deixar ele falar, eu vou ouvir isso aí que ele tem para falar. E aí o Samuelito começou a falar de Deus, né, o Samuelito tentou falar do livrinho Sem Palavras também, e falou para ele, né, bom, você não consegue enxergar, né, então você precisa acreditar no que eu estou falando. E principalmente acreditar que existe um Deus, né, que cuida da gente, que Ele perdoa os nossos pecados. E quando a gente entra para a família de Deus, um dia quando a vida acaba aqui, a gente vai para o céu. E lá não há tristeza, não há choro, não há dor, não haverá doenças. Até você, meu querido amigo, que não enxerga, lá no céu você vai poder enxergar. E vai poder contemplar as maravilhas de Deus, né? E falou pro amigo dele. E o cego, aparentemente, assim, não deu muita bola, né, tal. Mas virava e mexia. O amigo dele estava lá, né, sentado, parecia estar cochilando. Mas, na verdade, crianças, ele ficava, assim, o tempo todo pensando naquilo que Samuelito tinha falado para ele. E aquilo martelando no coração, martelando na cabeça. E, na verdade, era Deus, né, e o Espírito Santo fazendo a obra. E ele ficava pensando, mas será que eu vou para o céu e eu vou enxergar lá? Mas como que pode, né? Eu não sou um homem muito bom. Inclusive, eu sou cego por causa da minha maldade. Como é que Deus vai me perdoar, né, disso? E vai me aceitar ir para o céu? Mas aí, virava e mexia, Samuelito falava da palavra de Deus para ele. E até que Deus fez a obra, né? E o cego aceitou verdadeiramente a Deus, né? E ele parou de pensar aquelas coisas porque ele sabia que ele já tinha feito algumas coisas não muito legais, mas
mas que Deus perdoou ele. E é assim, crianças, às vezes a gente pode ter feito alguma coisa não muito legal, né? Algumas atitudes, mas Deus é perfeito, Deus é bom. E quando a gente se entrega de verdade, pede perdão e não comete mais aquela falha, Deus perdoa, ele esquece e não existe mais aquilo. E aí é vida nova. E com o cego foi assim. Ele aceitou a Jesus e ficava sempre pensando, né? Um dia, quando estivesse lá no céu também, enxergando as coisas boas, né? E aí foi muita alegria, porque foi mais uma pessoa, né? Para a família de Deus. E aí, certo dia, passaram-se os dias, e um dia estava lá o Samuelito, né? Fazendo o serviço dele de engraxate, né? Com o cego também. E aí ele percebeu que desceram uns homens diferentes do ônibus, né? Aí eles ficaram observando assim, né? E ele, engraxate, senhor! Porque cada pessoa nova que aparecia, né? Já era uma oportunidade, um cliente para ele, né? Mas aí eles perceberam que os homens estavam conversando assim com umas pessoas que ficavam ali ao redor, né? E aí ele ficou quieto e o amigo dele também parou de cantar, que o amigo dele vivia louvando a Deus, cantando, né? Ele era uma nova pessoa, mas aí eles ficaram quietinhos, porque eles queriam ouvir o que aqueles homens estranhos estavam falando, né? Eles nunca tinham visto aqueles homens ali e pareciam, pela conversa, assim, que dava mais ou menos para ouvir, que eles iam ficar um bom tempo por ali. Aí eles perceberam que eles estavam falando com umas pessoas lá que precisavam de ajuda, né? Alguma coisa sobre construção. Eles não entenderam muito bem, né? Não deu para entender toda a conversa. E Samuelito, né, naquele dia, terminou o serviço, foi para casa pensativo. Construção, né? O que será que esses caras vão fazer por aqui? O que será que eles estão aprontando? Nossa, aí Samuelito ficou pensando, será que eles vão, né, destruir todas as casas simples que tem por aqui e construir novas casas, prédios? Vão construir uma cidade grande aqui? Será? Samuelito, gente, não conseguiu entender. Mas o que será mesmo, né? Porque aqueles homens engravatados, né? Um monte de gente, né? Conversando. Eu acho que vai acontecer realmente alguma coisa ali. Mas o que será, hein, crianças? Eu fiquei curiosa. E vocês? Então, se vocês ficaram curiosos e querem saber o que vai acontecer lá na Vila do Samuelito, não percam o próximo capítulo. Tchau, tchau!